Você confiou. E isso, por si só, já foi um ato de coragem. Porque no mundo em que vivemos, confiar é como caminhar por um templo em ruínas, esperando que as colunas segurem o teto. Mas nem sempre seguram. Às vezes, desabam. Hoje, você sente o peso da traição, como se alguém tivesse arrancado a estátua da confiança do centro da sua alma e deixado só os cacos. Mas escuta uma coisa. Até Sócrates foi traído, acusado injustamente, condenado pela própria cidade que ele tentou despertar. E ainda assim, ele não perdeu a razão, nem se perdeu. Ele sabia. O mundo é cheio de máscaras. E muitas vezes, as mãos que te abraçam são as mesmas que empurram. Platão dizia que vivemos numa caverna, onde sombras são tomadas por verdades. E talvez você tenha confiado em uma sombra, um reflexo, um disfarce que imitava a amizade, amor ou lealdade. Mas a culpa não é sua por ter amado a luz. A culpa não é sua por ter acreditado. Errado não é confiar. Errado é achar que por ter sido ferido, você precisa se tornar pedra. Você não é uma estátua de mármore. Você sente, sangra e sim, vai se reconstruir. Essa dor que te visita hoje, ela não é punição. É convite. Convite para entrar no templo mais difícil de todos. O templo de si mesmo. Lá dentro, você vai encontrar não só a resposta, mas a pergunta certa. Hoje, você começa essa jornada. E mesmo que o mundo diga que você deveria se fechar, Platão estaria ao seu lado dizendo: conhece-te a ti mesmo. E é isso que você vai fazer agora. Você vai botar a cabeça no lugar. A dor não vem gritando. Ela vem silenciosa, como um eco no fundo de uma sala vazia. Depois que ele foi embora, ou pior, depois que ficou e mostrou quem realmente era, o que ficou dentro de você foi uma pergunta: como eu não vi? Mas não se culpe por isso. Você viu o que precisava ver. Você enxergou com o coração, e o coração não tem olhos, mas fé. Em Nova Atenas, o lugar onde sua mente repousa agora, existe um banco de pedra. Você se senta ali, com o mundo girando devagar demais, para quem carrega cicatrizes recentes. À sua frente, há uma estátua rachada. Era a representação daquela pessoa. Bonita por fora, mas frágil no que realmente importa. Você se pergunta: como alguém pode parecer tão certo e ainda assim estar tão errado por dentro? E é aí que surge a primeira voz. Não de fora, mas de dentro. Como se Sócrates, sentado ali ao seu lado, começasse a sussurrar: o maior inimigo da verdade não é a mentira. É a ilusão da certeza. Você queria certezas. Ele, ou ela, te deu. Te prometeu ser diferente. Te prometeu ser apoio. Mas era só barro pintado de ouro. A traição nunca é sobre o outro apenas. É sobre o que ela rouba de você. Confiança, tempo, paz. Mas também, ela oferece algo. Ela oferece clareza. É como Platão escreveu na Alegoria da Caverna. O prisioneiro sai da escuridão e, ao ver a luz pela primeira vez, sente dor. Mas depois, começa a ver o mundo como ele é. E nunca mais como ele parecia ser. Você está nesse momento agora. Você saiu da caverna. A luz machuca. Mas você está enxergando. Ali, naquela praça interna da sua alma, surge uma figura. Não tem rosto, nem nome. É o mentor. O símbolo da razão. Ele não diz o que você quer ouvir, mas diz o que você precisa. Não se trata de esquecer. Se trata de entender. Entender que pessoas não são aquilo que dizem. São aquilo que fazem quando acham que você não está vendo. O silêncio pesa e o mentor continua. Você confiou porque você tem valor, porque há dentro de você algo que acredita no bem. Não jogue fora esse dom, mas aprenda a protegê-lo. E então, ele desaparece. Mas as palavras ficam. Você começa a entender que superar não é apagar, é integrar. É pegar os pedaços e montar algo novo, mais forte, mais sábio. A câmera mental recua e vemos você ali, sozinho, mas não mais perdido, com a cabeça erguida, com um novo tipo de força.
aquela que Sócrates chamava de virtude interior. Você pensou que melhorar era uma linha reta, mas logo percebeu que não é. Curar-se é como subir uma montanha de espelhos, onde cada passo reflete algo que você ainda não quis encarar. Hoje, você acordou com aquele nó no peito, o mesmo nó que parecia ter sumido ontem. Mas ele voltou, e é normal. Platão dizia que a alma tem três partes: a razão, os desejos e o impulso. E quando elas entram em guerra, a gente sente exatamente isso: confusão. A sua razão sabe, você precisa seguir. Mas os desejos gritam por justiça, por vingança, por respostas. Enquanto isso, o impulso quer só uma coisa: voltar. Voltar para a ilusão. Voltar pro era melhor antes, mesmo sendo falso. Você olha o celular. Você ensaia mandar uma mensagem. Não por saudade real, mas por medo de continuar sozinho nesse campo de batalha interno. Mas aí, você respira fundo e ouve outra voz. Agora, não mais de um mentor, mas da sua própria consciência, que começa a acordar. Você está sentindo falta dele? Ou da versão dele que você criou? A pergunta ecoa, porque essa é a parte que dói mais. Perceber que muito do que foi quebrado, você construiu sozinho. Você projetou luz onde só havia sombra. Você enxergou um Sócrates onde havia um sofista barato. Você esperava a verdade de quem vive de máscaras. E tudo bem. Você não errou por amar. Você errou por não perceber que amor sem reciprocidade é autodestruição em câmera lenta. Na praça da sua mente, a luz do dia está mais clara hoje. As colunas ainda estão quebradas, mas agora você vê onde pisar. E no meio das pedras, você começa a reconstruir. Não com as mesmas peças, mas com novas ideias, novas reflexões. Você escreve algo num pedaço de mármore caído. Quem traiu a confiança alheia, traiu a si mesmo primeiro. E isso vira seu novo mantra. Não é sobre vingança, é sobre sabedoria, sobre não repetir, sobre não se tornar o reflexo de quem te feriu. Você decide. Hoje, você não vai se fechar. Hoje, você não vai buscar distrações vazias. Hoje, você vai ouvir, vai sentir, vai crescer. A dor está ali ainda, sim. Mas agora, ela virou ponte. Ela te leva para um lugar novo. Um lugar onde a confiança não será mais cega, mas também não será anulada. Porque, como dizia Epicteto, o estoico, não é o que acontece com você que te define. É como você reage ao que acontece. E hoje, você escolheu reagir como um sábio. Você está indo bem, não perfeito, mas melhor. Os dias ainda têm ecos, as noites ainda têm fantasmas. Mas agora você os observa de cima, como quem reconhece antigos inimigos, e não mais como quem os teme. Aos poucos, você reconstruiu a praça da mente. A cada reflexão, uma coluna de pé. A cada silêncio respeitado, um novo jardim brota no chão, onde antes havia ruína. Mas a vida tem um jeito curioso de testar o progresso. Ela traz de volta o que te destruiu, justo quando você achava que já estava pronto para seguir. Ele voltou. Não fisicamente, talvez, mas com uma mensagem, um áudio, um sinal, algo entre o arrependimento e a manipulação. Algo que começa com "Eu estava pensando em você" e termina com "Será que a gente podia conversar?" E, de repente, todo o templo interno treme. Porque não é só uma mensagem. É uma mão puxando você de volta para a caverna. Lembra do que Platão disse? O prisioneiro liberto sente dor ao ver a luz e pode querer voltar à escuridão. Você sente isso agora. A luz que você conquistou dói. A sombra que te destruiu parece de novo acolhedora. Sua mente vira um tribunal. De um lado, a razão. Sócrates, firme, relembrando cada momento de dor, cada falta de respeito, cada mentira desmascarada. Do outro lado, a emoção. A criança interna pedindo mais uma chance, desejando que dessa vez seja diferente. E no meio disso tudo, você. Você com o celular na mão.
Você com o coração disparando. Você com as promessas dele ecoando na memória como um veneno doce. E então, surge o espelho. Na praça interna da sua alma, ele aparece de novo. A estátua rachada. A mesma que você derrubou. Mas agora, ela fala. Eu mudei. Eu aprendi. Eu nunca quis te machucar. E pela primeira vez, você responde. Não com raiva, mas com clareza. Você não me machucou por acidente. Você me machucou porque escolheu não cuidar de mim. Silêncio. A estátua começa a se despedaçar. Porque a verdade liberta. E também destrói o que era falso. Você não precisa gritar. Não precisa se vingar. Você só precisa não voltar. Porque o ciclo só se fecha quando você recusa ser o mesmo de antes. A mensagem fica sem resposta. Ou talvez você responda com um simples não sou mais o mesmo. E isso basta. A reviravolta não foi ele voltando. A reviravolta foi você não indo. Você fez a escolha certa. Mas fazer o certo nem sempre traz alívio imediato. Na verdade, às vezes dói ainda mais. Dizer não para o que te destruiu é como arrancar uma raiz envenenada do coração. Ela estava te matando, mas também era familiar. Hoje, você acordou e sentiu o silêncio, a ausência. Aquela parte do dia em que antes havia uma mensagem, uma notificação, um eco de presença. E aí vem o pensamento traiçoeiro. E se eu estiver exagerando? E se eu estiver jogando fora alguém que poderia mudar? Será que eu sou o vilão dessa história? Essas perguntas são normais. São o luto pela ideia do que poderia ter sido. Mas lembre-se, você não está abandonando alguém. Você está escolhendo a si mesmo. Aristóteles dizia que a amizade verdadeira é baseada no bem. E se o que você vivia era baseado em controle, insegurança ou vaidade? Então, não era amor. Era dependência emocional fantasiada de afeto. Você caminha pela praça da mente. O chão está firme, mas o vento sopra com força. O vento das memórias, das músicas que ainda tocam, das roupas que ainda têm o cheiro de antes. E aí, de novo, você para. Respira. E decide. Não vai correr do sentimento. Vai atravessá-lo. Porque evitar a dor só a prolonga. Sentir a dor cura. Você se senta. Fecha os olhos. E lembra de um momento bom. Sim, um bom. Porque até nas histórias mais distorcidas existiram sorrisos reais. Mas você também lembra do que vinha depois. Da culpa, da confusão, a manipulação disfarçada de carinho. E percebe. A saudade que você sente é da paz que você queria, não da pessoa que te negava ela. Isso muda tudo. Você se levanta diferente, mais forte, mais consciente. E pela primeira vez, olha para o futuro sem desejar que o passado volte. Você não quer mais repetir. Você quer renascer. Os dias começaram a ganhar cores novas. Não são intensas. Ainda são tons pastéis. Mas são cores. E então, no meio de tudo isso, alguém aparece. Não do mesmo jeito. Não com promessas. Não com frases ensaiadas ou olhos famintos. Essa nova presença chega devagar, como quem não quer invadir. Como quem respeita as ruínas. Como quem sabe que onde hoje há silêncio, antes houve gritos. Talvez seja uma pessoa. Talvez uma proposta. Um novo trabalho. Um novo projeto. Uma nova chance. E aí, o medo reaparece. Será que vou sofrer de novo? Será que estou pronto para confiar? E se eu estiver reconstruindo, só para tudo desabar de novo? Você está diante de uma bifurcação. De um lado, o velho conforto da desconfiança. Do outro, o risco da entrega. E como dizia Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Você caminha lentamente. A nova pessoa, ou a nova chance, não exige pressa. Ela espera. Ela escuta. Ela não compara. Ela acolhe. E mesmo assim, sua mente testa tudo. Busca sinais, analisa cada gesto, procura falhas antes mesmo de haver qualquer coisa. Você não está paranoico.
Está tentando sobreviver. Mas a vida não quer só sobreviventes. Ela quer viventes. Você lembra de Sócrates e sua busca incansável pela verdade. E agora percebe. Talvez a verdade não seja algo a ser encontrado no outro, mas algo a ser construído entre dois. Você pode ir devagar, pode colocar tijolo por tijolo, mas precisa estar disposto a construir. Então você respira. Olha para essa nova possibilidade, seja ela um alguém ou um caminho, e diz com maturidade: não estou curado por completo, mas estou disposto a não fugir. E é aí que algo muda. Porque a coragem não é ausência de medo. É escolher caminhar, mesmo tremendo. Tudo está indo bem. Até demais. A nova pessoa te respeita. O novo projeto tem potencial. O novo ciclo parece promissor. E, de repente, é como se algo dentro de você se incomodasse com a calmaria. Você começa a se questionar. Será que mereço isso? Não está fácil demais? Quando é que tudo vai desmoronar? Mas, escuta. Esse medo não é um presságio. É só o eco de um trauma antigo tentando se manter vivo. A verdade é que o sofrimento prolongado vicia. Ele convence você de que dor é normal. E quando a paz chega, você duvida dela. Platão dizia que o maior inimigo da alma é a ilusão. E às vezes, a ilusão mais perigosa é aquela que você construiu para se proteger. Se eu não esperar nada, não me decepciono. Se eu me afastar, me salvo antes que doa. Se eu sabotar, pelo menos fui eu que escolhi cair. Mas isso não é autocuidado. Isso é medo disfarçado de controle. Você sente isso quando começa a responder com frieza, a testar limites, a se fechar por impulso. Você sente que está quase sabotando algo bom, porque seu cérebro ainda não entendeu que é possível amar, sem sofrer. E aí, numa noite silenciosa, você se olha no espelho e pergunta: será que estou repetindo padrões que já deveriam ter morrido? E o reflexo não responde, mas seus olhos choram. E esse choro não é fraqueza. É a alma lavando séculos de condicionamento emocional. É a queda do velho eu, que só sabia sobreviver, para nascer o eu que quer viver. Você escreve uma mensagem diferente. Você age com presença. Você agradece, sem medo de parecer vulnerável. E pela primeira vez, você não sabota. Você permite. Você confia. Você fica. Porque agora entende. Não é o passado que te define. É o que você escolhe fazer com ele. As coisas estavam fluindo. Você estava começando a respirar fundo. Até que acontece. A vida, com seu timing irônico, traz de volta algo que você não esperava. Uma mensagem do passado. Um reencontro forçado. Uma lembrança tão vívida que parece sonho ruim. Ou nostalgia perigosa. É aí que o verdadeiro teste começa. Você sente a velha ansiedade subindo. O corpo reage antes da razão. A voz treme. O peito aperta. Será que eu regredi? Tudo que conquistei foi ilusão? Mas escuta com atenção. Não é recaída. É resistência. É o seu sistema emocional sendo desafiado para provar que você é quem diz que está se tornando. Sabe, até mesmo o filósofo estoico Epicteto dizia: nenhum marinheiro se forma em águas calmas. E é aqui que você mostra que aprendeu. Você respira fundo, encara o que voltou. E não corre, mas também não se entrega. Você observa, questiona, silencia. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Aquela mensagem não te comove mais. Aquela lembrança já não tem o mesmo poder. E aquela situação, que antes te tiraria do eixo, hoje só te faz refletir. Você percebe que o seu eu antigo talvez aceitasse um convite, talvez respondesse, talvez reabrisse feridas por carência. Mas seu eu atual tem consciência. Você escolhe não reagir. E isso é ação. Porque maturidade é isso. Saber que você pode, mas não precisa. Que desejo não é destino. E que paz vale mais do que qualquer repetição emocional disfarçada de paixão.
Você olha para trás uma última vez, não com raiva, mas com gratidão por ter sobrevivido. E então, vira as costas. Não por desprezo, mas por respeito. A si mesmo. Depois da tormenta, a clareza. Você não é mais o mesmo. Não é que ficou frio, é que ficou firme. Não é que deixou de amar, é que agora escolhe melhor. E nessa nova frequência, algumas pessoas se afastam, outras chegam, e algumas permanecem, mas se revelam de forma diferente. Você percebe algo curioso. Agora que não se anula, quem fica realmente te enxerga. Não por interesse, não por projeção, mas por afinidade de essência. São pessoas que não precisam que você explique sua jornada, porque elas também já lutaram suas guerras internas. Elas não querem que você volte a ser leve, elas querem que você seja real. E quando você compartilha sua história, elas escutam, não para responder, mas para compreender. Como dizia Carl Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esses laços não têm barulho, têm presença, não têm promessas, têm olhos que não julgam. E nessa presença silenciosa, você sente algo que há muito tempo não sentia: segurança emocional. E aí entende, você não precisava de aplausos, aprovação ou atenção desesperada. Você precisava de paz e de um espaço seguro para ser quem é, sem precisar sangrar para ser aceito. Tudo está mais claro. Você se conhece melhor, está cercado por pessoas mais alinhadas. Mas o universo ainda não terminou sua prova. Surge uma escolha real, uma bifurcação definitiva. Talvez uma oportunidade que brilha, mas exige que você traia quem você se tornou. Talvez alguém do passado volta dizendo estar mudado. Talvez uma situação que, se fosse antes, você aceitaria de olhos fechados. Mas agora, algo trava. Sua alma se senta na beirada da consciência e diz: Ei, você lembra o que custou chegar até aqui? Esse é o momento mais perigoso da evolução. Quando o mundo tenta te puxar de volta, exatamente quando você começou a caminhar certo. E por mais que pareça tentador, no fundo, você sabe. Aquele caminho antigo não te cabe mais. Ele pode ter conforto, mas não tem crescimento. Pode parecer mais fácil, mas não tem verdade. Você lembra de Nietzsche que dizia: torna-te quem tu és. E isso ecoa dentro de você como um chamado ancestral. Agora não dá mais para ser mais ou menos. Não dá mais para colocar um pé em cada lado. Ou você segue firme na sua nova versão, ou volta a ser refém de um passado que já provou que não serve mais. E você escolhe, não por impulso, mas por consciência. Você não responde à mensagem, não aceita a proposta, não volta atrás na decisão. Você se posiciona. E pela primeira vez, não sente culpa por proteger sua paz. Essa é a vitória silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo. Tudo está mais claro. Você se conhece melhor, está cercado por pessoas mais alinhadas. Mas o universo ainda não terminou sua prova. Surge uma escolha real, uma bifurcação definitiva. Talvez uma oportunidade que brilha, mas exige que você traia quem você se tornou. Talvez alguém do passado volta dizendo estar mudado. Talvez uma situação que, se fosse antes, você aceitaria de olhos fechados. Mas agora, algo trava. Sua alma se senta na beirada da consciência e diz: Ei, você lembra o que custou chegar até aqui? Esse é o momento mais perigoso da evolução. Quando o mundo tenta te puxar de volta, exatamente quando você começou a caminhar certo. E por mais que pareça tentador, no fundo, você sabe. Aquele caminho antigo não te cabe mais. Ele pode ter conforto, mas não tem crescimento. Pode parecer mais fácil, mas não tem verdade. Você lembra de Nietzsche que dizia: torna-te quem tu és. E isso ecoa dentro de você como um chamado ancestral. Agora não dá mais para ser
mais ou menos. Não dá mais para colocar um pé em cada lado. Ou você segue firme na sua nova versão, ou volta a ser refém de um passado que já provou que não serve mais. E você escolhe, não por impulso, mas por consciência. Você não responde à mensagem, não aceita a proposta, não volta atrás na decisão. Você se posiciona. E pela primeira vez, não sente culpa por proteger sua paz. Essa é a vitória silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo. É aqui que tudo se resume em uma frase. Você vai escolher a sua vida ou a vida que esperam de você. Você já não sente mais aquela culpa por decepcionar os outros. Agora entende que o maior erro seria decepcionar a si mesmo. As últimas amarras aparecem. As pessoas que se beneficiavam da sua insegurança vêm cobrar a conta. Dizem que você mudou. Dizem que está frio, arrogante, insensível. Mas a verdade é, você apenas se curou. E agora, elas não conseguem mais te controlar. Você enfrenta discussões, toma decisões duras, corta laços, fecha ciclos. E cada não que você diz hoje é um sim que você grita para sua liberdade. Você sente medo, sim, mas age mesmo com medo. Como dizia Aristóteles, coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. E agora, você é corajoso. Não porque não sente mais dor, mas porque sabe que não vai mais se abandonar por ninguém. Você assume sua verdade, protege seus limites, abraça sua história. E a versão de você que aceitava migalhas finalmente morre. No lugar dela, nasce alguém inteiro. Alguém que não implora. Alguém que escolhe. E no meio desse caos emocional, você encontra algo raro: respeito próprio. É curioso como antes da cura completa vem o caos final. A vida te joga no olho do furacão uma última vez. Você perde algo. É pressionado por todos os lados. Ou pior, se sente sozinho. É como se o universo quisesse saber: você vai se manter inteiro, mesmo quando ninguém te aplaudir por isso? A resposta não vem com frases prontas. Vem com silêncio, com lágrimas discretas, com noites longas e vazias. Você se senta no chão do quarto, olha para o teto e se pergunta se fez certo. Mas lá no fundo, no núcleo da sua alma, existe uma calma nova, frágil, silenciosa, mas real. Você sente que está renascendo. É como o mito da caverna de Platão. Você saiu da escuridão, viu a luz, e agora, mesmo que volte para a caverna, você nunca mais vai acreditar que sombra é realidade. O velho mundo ainda tenta te puxar, mas você não cabe mais lá. Você deixou de ser espectador da sua vida. Agora é protagonista. E mais que isso, é autor. Não aceita mais um roteiro que escreveram para você. Agora escreve o seu. E mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que o mundo não entenda, você escolhe seguir, de cabeça erguida, com o peito limpo e com uma promessa silenciosa no olhar. Nunca mais vou me abandonar. E então, no meio do silêncio, no final do túnel, no último suspiro da tempestade, você se vê. Mas não como antes. Não com olhos de cobrança nem de vergonha. Você se vê com compaixão. Percebe todas as suas cicatrizes, as derrotas, as vezes que amou demais, as vezes que se perdeu tentando agradar. E ao invés de julgar, você abraça tudo isso. Você entende que não falhou. Você sobreviveu. Você vê a criança ferida que só queria amor. O adolescente inseguro que só queria ser visto. O adulto cansado que só queria paz. E com a alma em lágrimas silenciosas, você diz para si mesmo: obrigado por ter aguentado tudo isso. Agora eu cuido de você. Essa frase é a redenção. É o nascimento do seu eu verdadeiro. O eu que não precisa mais fingir, que não precisa provar nada para ninguém. O eu que olha no espelho e finalmente diz: sou imperfeito, mas sou inteiro. Você entende que não está curado de tudo, mas está consciente. E essa consciência é o seu maior poder. Como disse Sócrates,
O verdadeiro conhecimento está em saber que nada se sabe. E mesmo sem todas as respostas, você segue. Porque agora tem algo mais forte que certeza. Tem fé em si mesmo. Essa fé não é barulhenta, é firme, é calma, é sua. E ao dar esse passo para frente, você não é mais o mesmo. Você é novo. Você chegou até aqui, não por sorte, não por acaso, mas porque no fundo, algo dentro de você gritou por mudança. Você ouviu, você encarou, você caiu, chorou, se arrastou, mas não parou. E agora, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, você sabe, eu me tornei alguém que eu respeito. Isso já vale tudo. E se esse vídeo chegou até você, é porque o universo sabe quem você pode ser. Não quem esperam, não quem a dor moldou, mas quem você escolhe ser com consciência. E a escolha é diária, é constante. É um pacto silencioso com a sua essência. Platão dizia: a maior vitória é sobre si mesmo. E você venceu, pelo simples fato de estar desperto. E agora? Se essa jornada te tocou de alguma forma, respira fundo, se olha no espelho hoje à noite e pergunta com carinho: quem eu quero ser daqui para frente? Porque você merece essa resposta. E mais do que isso, merece vivê-la. Se inscreve no canal. Toda semana, a gente vai mais fundo em temas que te ajudam a colocar a cabeça no lugar e o coração no eixo. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo qual parte mais mexeu com você hoje. E lembra, você não está sozinho. Você está acordando. E isso muda tudo.